Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. O Flamengo saiu do Maracanã com empate 1-1. E olha, porque é aquilo, né? Quando você tá vendo o jogo, né? E você sabe que a gente tava lá no Maracanã, né? Inclusive fizemos as nossas lives de lá. Quando você vê o jogo de lá, da arquibancada, da tribuna, onde há uma distância, a sua perspectiva, ela não tem aquele zoom, né? Da televisão, você não tem o replay. Então você sai com algumas impressões. Depois, cara, dá pra fazer um dossiê, só desse jogo, desse árbitro. A incapacidade que o cara tem de ver os lances, e olha, tem pra tudo, tá? Tem pro Flamengo, tem pro Grêmio, uma incoerência gigantesca ao longo dos 90 minutos e num jogo de futebol, que um gol de diferença, então o placar se aproxima. E cara, qualquer lance ele pode se tornar decisivo, pô. Um jogo como esse, tá a critério de um árbitro como esse, que nitidamente não tem critério. Por exemplo, vou dar um exemplo, que eu passo aqui, mas eu vou dar um exemplo para vocês. O do Kahneman. Você lá do estádio, você percebe lá que tem as faltas e tal, mas você não tem tanta, né, precisão você não tem a imagem para... É absurdo. É absurdo. Eu não tinha percebido, por exemplo, que o Kahneman havia feito hora extra, pô. O que o Kahneman tava fazendo no gramado do Maracanã até às 6 horas? Já era pra estar no vestiário há muito tempo. Há muito tempo. E assim, além disso, né, vários lances. É o seguinte, foi um jogo evidente, que não foi um jogo do Flamengo brilhante. Não, óbvio que não. Nossa, o Flamengo, né, cara, massacrou o Grêmio, escapou de uma goleada, o Flamengo até poderia ter ganho, né, com uma vantagem maior do que aparentemente ele iria ganhar, ou ele iria ganhar se não tivesse sido roubado. Ele iria ganhar, né? No mínimo ali por 1-0, poderia por 2, o Volpi fez ele a defesa, mas não foi um jogo que o Flamengo, e tem um determinado momento da partida que o Flamengo perde ali o controle do jogo. É um jogo todo do Flamengo e chega num determinado momento da partida, o Flamengo não tem ali mais o controle. Aí, graficamente, por exemplo, a gente vê isso, né? Ali são as ações, né, do Flamengo, você vê que o Flamengo perde as suas ações, num período até que tem as substituições ali que o Felipe promove e tal. Mas beleza, agora vamos lá. Seguinte, vamos começar com isso aqui. Vocês lembram desse jogo aqui? Entre Flamengo e Palmeiras? Lá na casa do Palmeiras? Vocês lembram bem disso aqui, né? O zagueiro Murilo, ele deu praticamente uma manchete, né, na bola. Não foi pênalti. Ok, esse não foi pênalti. No jogo que envolve o Fluminense com o Bahia, a bola, né, bateu ali no braço, né, na disputa, não foi dado pênalti. Perfeito, não foi dado pênalti. No jogo entre Mirassol e Cruzeiro, tem um lance que envolve dentro da área do Mirassol, que depois até o técnico Leonardo Jardim acaba reclamando, não foi marcado pênalti. Esse lance do Ayrton Lucas, se seguir o mesmo critério dos que foram antes que eu citei, também não é para ser marcado pênalti. Acontece que recentemente houve um certo revisionismo da regra sobre a famosa bola na mão e mão na bola. E eles adotaram um critério em alguns jogos. O problema é que não tem critério. Eu acho que até a palavra critério, ela é um equívoco, meu. Porque eles não adotam critério. Existe uma aleatoriedade de critério. Que em alguns jogos é meio que pelada que você joga aos finais de semana, ou dia de semana com seus amigos, e tem lances que não é. Por quê? Na pelada, tudo que bate na mão é mão. Porque é pelada, porra. É a forma mais fácil. Na pelada bateu, pênalti. Tem alguns lances aqui no futebol brasileiro que fazem isso. Que bateu na mão é mão. E tiveram alguns outros que mantiveram ali, né? Vamos ver se tem intenção, se não tem intenção. O que é movimento do corpo, o que não é movimento do corpo. Na boa, esse lance do Ayrton Lucas, pro cara marcar pênalti e falar assim, pô, ele teve a intenção de botar a mão na bola, nunca jogou bola. Nunca jogou bola. Nunca jogou bola. E eu tenho até dificuldade de saber se nunca jogou bola ou se nunca teve uma prática esportiva. É um cara sedentáriozão, que fica só em casa, que nunca jogou um esporte com uma bola quicando. Assim, o cara não sabe nada de movimento de corpo. É impossível, pô. Então, assim, ele nunca, talvez nem jogar bola, não. Talvez nunca jogou um basquete, nunca praticou esporte. Jogou um handball, nunca fez nada na vida, porque não é possível a prática esportiva. Porque não tem como. Então, assim, nesse lance exclusivo do pênalti que ele marca, tinha que dizer, então, o que você queria onde
queria que o braço do Ayrton Lucas estivesse? A resposta que o árbitro tinha que dar: não, então faz aí o movimento. Faz o movimento de como é que é o braço. Ele vai ficar correndo igual o Naruto. Pega esse lance, com a bola em movimento, e vai lá, garotão. Como é o movimento que o Ayrton tinha que ter feito, então? Que ele não fez. Se o cara chegar e falar: não, o movimento é esse aqui, ó. Aí é perfeito. Se ele conseguir ter equilíbrio com velocidade, com força, saltar, levantar uma perna, evitar cruzamento, e ele conseguir mostrar que tem um braço ali, que ele é indevido, aí é perfeito. Perfeito. Mas eu queria ver o árbitro fazer o movimento. É nítido. Quem marca um pênalti desse não tem intimidade com o esporte. Gosta do esporte, assiste o esporte, ok, entende do esporte, mas não tem com corpo, bola, movimento, espaço, velocidade, não tem como, tá? E inclusive, eu havia... Daqui a pouco eu falo sobre esse lance, porque até lá no Maracanã eu tive uma impressão, e eu vou até me corrigir dessa impressão, mas era uma impressão, de qualquer forma eu até falei, bom, depois eu vou rever, eu revi o lance da jogada. É o seguinte, essa do Léo Ortiz é outro erro dele, tá? Inclusive o Léo Ortiz tá fora do jogo contra o Juventude, por esse cartão amarelo que ele recebeu, porque ele foi na bola nesse lance, não tem nada. Mas o cara tem um dossiê. O cara tem um dossiê de erros grosseiros. Deixa eu só passar o gol do Flamengo aqui pra vocês, inclusive a imagem lá nossa do Maracanã. Peço só pra você deixar o seu like, a sua curtida, tá? Que é muito importante. Porque no gol do Flamengo, não sei se passou despercebido, pô, o Grêmio tá atacando o Flamengo, né? Pô, mas por que o Grêmio tá atacando o Flamengo se a proposta do Grêmio não era atacar o Flamengo? Olha o que acontece. Então, vamos lá do iniciozinho. Era um escanteio, cara, pro Flamengo. O Arrascaeta faz ali a cobrança, o Grêmio corta. E aí no rebote, o De La Cruz escorrega. E aí o Grêmio aproveita o contra-ataque pra sair, ó. O Grêmio vai tentar sair no contra-ataque e já erra, né? O Grêmio é muito fraco, né, cara? Muito fraco. E aí o Flamengo conecta de volta com o Lino. É por isso que o Grêmio tá exposto, pô. Foi o contra-ataque do contra-ataque, boa jogada. Arrasca, Pedro, pô, na medida, cara. Na medida. Ei, boa finalização. Foi por isso. Porque senão, cara, o Grêmio não ia querer nada, cara. O Grêmio ia ficar todo lá atrás. O time é muito fraco, muito fraco. É lamentável pela circunstância do jogo, porque o Flamengo sai com só com um pontinho, perde 2 pontos. É bom que ele ali na rodada, tal, o Palmeiras acabou empatando também e tal, mas pro jogo do Flamengo é lamentável, porque o Grêmio é limitadíssimo. E aí vamos pro dossiê do Garotão lá. No Garotão aqui é o seguinte, tem cabeçada do Kahneman no Arrascaeta, que aquilo ali é pra amarelo. Ele não dá amarelo. É o Kahneman já pendurado. Tem falta do Kahneman em cima do Plata. É a última jogada do Plata na partida. É uma jogada incisiva, de dentro da área. E ele faz uma falta, até uma falta perigosa. Quem cobra até o De La Cruz, passa perto, né? Não dá amarelo. Já havia feito hora extra. O próprio Kahneman, sobre o De La Cruz, carrinho feio, frontal, fácil de marcar. Ignorou. E se você quiser olhar também o do Flamengo, também tem o próprio do Saul no Marlon, também é uma falta feia. Ele faz pegando ali a perna do Marlon, colocando ali em risco, acertando, também ignora. E a pior de todos é que o que não é, ele dá, que é a do Léo Ortiz, né? O do Léo Ortiz, ele ainda dá o cartão amarelo. Partida péssima do árbitro, que diretamente escapa num campeonato de pontos corridos, uma bosta de um árbitro desse, interfere numa rodada. Marcaram um pênalti mequetrefe pro Palmeiras lá no jogo contra o Palmeiras, e se você pega as decisões dos árbitros, o Flamengo teria menos 2 pontos, como teve, e o Palmeiras mais 3. Em 38 rodadas, isso faz uma diferença. Óbvio que isso faz uma diferença. Agora, a relação do Flamengo foi que, no momento do lançamento do gol do Grêmio... deixa eu só mostrar aqui pra vocês, ó. Maneirinha, né? Minha nova capinha, parceira com a Gol Case. Você pode ter essa ou várias outras, né? Aí você escolhe. Eu quis essa aqui que eu ainda coloquei e personalizei lá com o Godoy, com a camisa lá, como se eu estivesse lá no Maraca, tá? Nosso cupom é Godoy, te dá desconto com o nosso cupom. No site da Gol Case tem promoção, você leva 2 capas pelo preço de uma, mas o nosso cupom ainda fica com valor bacana pra você. E tem, pra quem curte, ó, eu me amarrei. Garrafinha térmica, qualidade, tem silicone. Essa aqui eu acho que é de 600 ml. Pô, show de bola. Eu gostei bastante. Então, dá uma conferida no nosso link da descrição e no nosso comentário fixado, tá? A minha impressão lá no Maracanã foi que o Ayrton Lucas estava com o perfilamento errado no momento do lançamento. Não tá. Não tá. Ele tá com o perfilamento certo. Ayrton fez uma partida, né, muito ruim.
Pro que o Flamengo quer, taticamente, o Vinha não jogar, ele tem que estar muito mal fisicamente, o Ayrton Lucas tá voando fisicamente. Porque taticamente, tecnicamente, pelo que o Flamengo quer, o Lino já tá espetado, aberto pelo lado esquerdo, que fez uma partida tímida, inclusive. O Ayrton Lucas vai fazer uma função que não é o forte dele. O forte dele é arrear a cabeça e sair correndo naquele corredor. Se aquele corredor já tá ocupado pelo companheiro, o espaço para ele já... Então assim, pro Vinha não ser escolhido e o Ayrton ser, pelo Felipe Luiz, o Ayrton tem que estar tem uma crescente fisicamente absurda, porque o Vinha tem que estar muito mal fisicamente. Porque numa decisão normal, o Vinha tá mais apto pro estilo de jogo. O próprio estilo que pede o atleta, não precisa nem passar por preferência de técnico. O próprio estilo já pede. Então o Vinha tá muito mais apto do que o Ayrton para fazer esse modelo de jogo. A bola, não tem o erro do Ayrton, né? O perfilamento, ele tá correto. Ele não poderia estar de frente, que eu tava desconfiado disso. Agora, tá muito descoberta, né? Tá muito descoberto, sem necessidade. No jogo que o Flamengo tá vencendo, o lançador, o maior problema ali é o lançador. O lançador tá com a bola completamente descoberta. Não tem absolutamente ninguém ali naquele meio de campo. Não tem ninguém. A única dúvida que fica é se o Ayrton sabia qual era a altura do Cristaldo na jogada. O Léo Pereira anteriormente tentou saltar um pouquinho a linha para tentar diminuir, por isso que você vê que a linha tá toda quebrada, né, da defesa do Flamengo. E aí o Cristaldo tá passando, é a única dúvida que fica ali, mas o perfilamento corporal dele tá correto, e aí acontece aquela lambança depois, que é do árbitro, não é de ninguém ali. Mas ficou pelo caminho, porque o Flamengo também não fez um grandíssimo jogo, não. Era o suficiente para vencer o Grêmio? Sim. O Rossi não fez, né? Nem precisou. Sim, porque o Grêmio não traz nada do jogo. Agora, o futebol, num lance como esse, e aí passa pelo... péssimo, fraquíssimo, fraco. Tecnicamente muito fraco e incoerente nas suas observações e critérios. Bom, tamo junto. Grande abraço. Deixa o seu like, deixa a sua curtida. Até o próximo vídeo. Uma boa semana aí que está para começar. E a gente vai se vendo. Valeu, galera. Tamo junto.